Eu já vou começar esse vídeo com um alerta importante. Esse vídeo não pretende ser extremamente técnico ou profundo e falar minúcias sobre transferência e contra-transferência. Esse é um vídeo para leigo, para quem está curioso, para quem quer entender, para quem viu eu falando esse nome, ouviu em algum lugar, entender do que se trata, ou para quem está começando a se aventurar pela psicologia ou pela psicanálise, entender do que a gente está falando. Então esse vídeo vai falar de um jeito simples, de um jeito interessante para quem tiver interesse e ir atrás de entender mais. Embora eu esteja falando dessa forma, eu vou começar com um trecho do Freud, porque eu acho que não tem ninguém melhor para dizer e fazer essa explicação sem ser ele. Normalmente eu não faço citações aqui no canal, eu deixo para fazer isso lá no meu curso de Independência Emocional, mas eu não teria como falar de transferência sem citar essa frase, esse trechinho, que eu acho que explica tudo, que eu podia ir embora depois desse trecho, mas vou continuar. Então vamos lá. Para quem me perguntar, esse é o Freud, volume 6, da Companhia das Letras. Ele diz o seguinte: que são transferências? São novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias, que são despertados e tornados conscientes à medida que a análise avança, com a substituição característica da espécie de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Colocando de outra forma, toda uma série de vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não como algo passado, e sim na relação atual com o médico. O conceito de transferência, ele é largamente utilizado e estudado. Todos os autores da psicanálise vão falar sobre isso em sua obra, em sua prática, em algum momento. Porque toda vez que a gente estabelece uma dupla de análise, a gente tem um psicanalista ali, um paciente, aquilo aos poucos, quanto mais essa relação vai se desenvolvendo, mais essa relação transferencial vai aparecendo. Isso deve estar dizendo, tá, Camila, mas me explica. O que acontece? É quando eu, paciente, projeto, eu coloco coisas da minha vida anterior, as coisas que eu tô pensando, que eu tô passando, meus sentimentos, minha angústia, minha raiva, as minhas fantasias no analista. Então eu vou dar um exemplo já de cara. Então eu começo com a impressão, por exemplo, que ele não gosta de mim, que ele prefere aquele paciente que eu vi saindo, ou que eu achei que ele não prestou atenção naquilo que eu tava falando, porque ele prefere outra pessoa, ele não gosta tanto, ele não me dá tanta atenção. E eu começo a dizer que isso é dele. Então, às vezes eu posso chegar pra uma amiga e falar, olha, acho que vou ter que mudar de profissional, porque ele não tá nem aí pra mim. E aí, quando você diz isso pro profissional, e isso é uma tecla que eu bato aqui, bato no canal, bato nos meus cursos, palestras, toda vez que você sentir algo em relação ao profissional, você precisa dizer, porque isso é um material enorme. Quando eu digo pra ele, nossa, parece que você não tá prestando atenção no que eu falo, porque talvez não seja tão importante. E aí a gente vai poder falar sobre, será que não é dessa mesma forma com que eu me sinto lá fora? Com todas as pessoas, ou até com uma pessoa específica? Será que eu sinto que a minha mãe não me deu tanta atenção? Claro que esse é um exemplo. Ou, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Será que eu largo do meu marido ou não? E aí eu falo assim, a minha psicóloga acha que eu devia largar. Ela não disse isso, mas eu tenho certeza que ela quer que eu largue. E aí, ela não acha nada, né? Obviamente, ela não é sobre, não tá nela essa decisão. Mas por que eu coloquei nela essa dúvida? Porque pra mim é tão difícil pensar o que vai acontecer com a minha vida se eu fizer isso? Como vai ser fazer isso? Como vai ser passar sobre isso? Que eu divido. Uma parte de mim pensa em ficar, uma parte de mim não pensa. E essa parte que já decidiu que vai embora, eu coloco nela. Então eu não tenho que pensar. Ela que pense. Mas entende que as duas pessoas, tanto eu quanto ela, pensar em ficar e pensar em largar, estão acontecendo dentro de mim. Sou eu que estou pensando. Sou eu que estou colocando isso. Mas às vezes é tão duro que a gente joga pro profissional ocupar esse lugar. E a gente vai ver isso muito frequentemente. Então essa sensação de querer ser amigo, de que eu queria poder mandar mensagem para ele no meio de semana, eu queria chamar ele para tomar uma cerveja, para ir no meu aniversário, para ir no meu casamento, eu queria que ele fosse meu amigo. Porque aí eu tiro ele desse lugar dele me analisar. Ele vira meu amigo. Então talvez isso me proteja. Ou talvez eu não tenha tantos amigos. Ou eu preciso que ele goste de mim.
aí a gente vai podendo explorar o porquê será que eu quero que ele ocupe esse lugar? O que significa ele ocupar este lugar e não o outro? Percebe quanto, né? Eu dei exemplos mais simples, mas isso pode se expandir, porque é de cada indivíduo e de cada relação. Então, às vezes eu conto alguma coisa pra ele e eu tenho a impressão que ele ficou com raiva de mim. Ele ficou bravo porque eu fiz isso. Quando eu digo pra ele, nossa, você não ficou bravo porque eu falei isso, porque eu não fiz aquilo, ou porque ontem eu não vim, ou porque semana passada eu não vim, ou porque aconteceu, eu me atrasei e eu tive a sensação, nossa, você ficou bravo comigo. Quando eu posso dizer isso pra ele, gente, isso abre essa transferência toda pra gente conversar. Porque às vezes você tem outra situação, às vezes até que vocês estão falando ali na análise. Você está falando de outra pessoa, então às vezes a gente está falando de algo que precisa ser ressignificado. E às vezes nas relações lá fora a gente não tem tempo, oportunidade e nem ajuda para conseguir repensar. Então eu fiquei com raiva de um colega de trabalho, porque ele falou alguma coisa que me incomodou. Eu não posso, às vezes, sentar com ele e ficar 3 horas conversando e pensando do porquê aquilo me irritou, do porquê não me irritou, em colocar limite nessa relação, em dizer o que eu aceito e o que eu não aceito. Né? A gente não tem essas oportunidades. Mas quando eu posso fazer isso, que às vezes eu faço lá fora com meu colega de trabalho, quando eu posso repetir isso ali e dizer, você ficou bravo comigo, né? Você se irritou porque eu fiz tal coisa, e aparece isso ali na prática, você tem um cenário ideal para que vocês possam trabalhar isso. Porque aquele profissional, ele é treinado para trabalhar na transferência. Então, aquilo que você não pode fazer ali, quando você pode encenar isso na análise, eu não estou falando de fazer personagem, eu estou dizendo de colocar ali neste outro lugar, a gente pode entender, colocar significado e ressignificar todas essas fantasias, todos esses sentimentos que aparecem ali naquela relação. Mas eu gosto de brincar com essa história do teatro, né? E eu falo que o analista que recebe esse script como se ele fosse um ator, mas ele não é, né? Ele está no lugar de analista. E ele vai ter que ler aquilo que o paciente está dizendo para ele e tentar entender, que lugar ele me colocou, quem é esse personagem? O que ele quer que eu faça? O que ele espera de mim? O que ele quer de mim? Né? Ele vai ter que desvendar. Ele não recebeu esse script detalhado. Você é minha mãe, você é meu pai. Te coloquei como meu namorado. Não tá tão simples assim. Tá entranhado no meio das falas, no meio das relações. Esse personagem vai mudando. De acordo com essa análise, vai evoluindo. Isso vai se aprofundando. E ele precisa ser capaz de entender que lugar que ele tá ali naquela relação. Mas se engana quem pensa que a relação transferencial é de uma via só, né? Que só o paciente que está projetando essas coisas. Não. Às vezes o analista também faz isso. Isso também não é crime nenhum, não é absurdo, não é antiético, nada disso. Mas às vezes vai entrar alguém ali e a pessoa vai falar, nossa, que pessoa bonita, nossa, não sei o que, e vai mexer com alguma coisa. Ou ela vai falar, queria sair tomar uma cerveja com essa paciente, ela é muito legal. Ou a pessoa vai contar uma história e o terapeuta vai se emocionar, vai estar vivendo aquilo ali junto. E aí ele vai ter que entender, por que eu saí do meu lugar e estou vivendo isso aqui? Por que esse paciente está significando essa outra coisa e não essa outra? Né? Ele precisa olhar para isso. Porque aquilo foi despertado por essa relação. Então diz dessa dupla. Então ele vai ter que entender, será que isso é meu? É uma questão que eu vou ter que trabalhar na minha terapia? Ou será que está sendo gerado, e na maioria das vezes pelo material que está sendo posto ali? E aí a gente vai poder trabalhar junto nessa dupla. E é sempre bom lembrar, e aí eu vou trazer outro autor aqui, vou falar de Ferenczi, que a gente faz relações transferenciais fora do consultório. A gente também transfere ou projeta questões nossas em outras relações. Então, às vezes eu vou ficar com muita raiva do meu sogro, mas porque de alguma forma ele age, ele me lembra, ou eu projeto o meu pai nele, ou eu vou ficar com muita raiva do meu filho, porque ele me toca nesse lugar, porque eu coloquei ele neste outro lugar. Né? A gente vai vendo, quando a gente faz isso com o chefe, com o colega, com o marido,
Então, aos poucos, a gente vai entendendo o quanto questões internas nossas tão profundas estão ali, projetadas nessas pessoas e nos causando coisas o tempo todo. Então, quando às vezes a gente fala assim, não, mas isso é dele, essa pessoa me irrita, essa pessoa, a gente precisa entender que lugares, que papéis que a gente está colocando nesse mundo à nossa volta e que algumas coisas não estão tão escondidas assim quanto a gente acha. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com dúvida, se você quer saber mais, ou se você tem um exemplo ou alguma explicação que você acha que ficou faltando, coloque aqui nos comentários. Vamos falar mais sobre isso. Eu quero saber mais o que vocês pensam. Um beijo e tchau!